Olá, meus amigos, que bom estar aqui mais uma vez com você para estudar essas profecias tão importantes do livro de Daniel. Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 10, que é a introdução feita por Daniel do bloco final do livro, do bloco final de profecias do livro de Daniel, que vai Daniel 10, 11 e 12. Daniel 12, portanto, seria a conclusão não apenas desse bloco de profecias, mas também de todo o livro de Daniel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o texto que está em Daniel, capítulo 10, verso 1. Daniel, verso 10, verso 1, está escrito o seguinte: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Primeiro, a questão temporal, terceiro ano de Ciro. Provavelmente essa profecia foi dada 2 anos depois do texto que nós temos de Daniel capítulo 9. Daniel está angustiado porque ele não vê que, apesar do povo de Israel já ter tido o decreto para retornar a Jerusalém, ele não vê ainda o desenvolvimento da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo. E mesmo Daniel já sendo muito idoso e não tendo conseguido voltar a Jerusalém e tendo que cumprir as suas obrigações como funcionário em suas atividades reais no palácio do imperador persa, Ciro, Daniel ele tem consciência do que está acontecendo em Israel. E ele aqui vai ter mais uma explicação de que Deus sabe o que está acontecendo em Israel, está lutando por Israel, mas Deus também está pensando em todo o planeta, em toda a história mundial e a salvação de todos os povos. Parece que essa nota introdutória não foi escrita por Daniel. Talvez um redator posterior ali colocou essa nota para apresentar esse início do último bloco de profecias do livro de Daniel. No verso 2 está escrito assim: Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Essa é uma situação de luto. Daniel está de luto por 3 semanas, ele não come carne, não come nada que seja saboroso, não bebe vinho. Esse luto está envolvendo aquela situação que ele está esperando. E quantas vezes nós ficamos tristes com a nossa própria situação, e de fato algumas coisas são muito tristes para nós, mas nós não percebemos a grandiosidade da atuação de Deus como um todo. E aqui Deus vai deixar bem claro: Daniel, eu estou atuando. Talvez você não esteja vendo as coisas acontecerem, mas eu estou atuando e as coisas vão se desenrolar conforme eu te avisei. Talvez você não esteja vendo Deus atuar. Talvez você esteja como Jesus falou lá na cruz: Deus meu, Pai, por que me desamparaste? Mas você sabe que apesar de não enxergarmos, e é aqui aonde a fé entra, nós não enxergamos Deus atuando, a gente sabe que Deus nunca parou de atuar. Estes questionamentos são comuns do espírito humano e não é pecado você conversar com Deus, abrir o seu coração a Deus, né? E falar das suas angústias, das suas decepções, daquilo que você esperava e não está acontecendo. Isso é completamente normal. Mas você deve ter a certeza que, apesar de talvez você não enxergar, Deus ainda atua por você. Deus ainda está lutando por você. Você pode ficar triste, você pode demonstrar essa sua tristeza, como Daniel demonstrou a tristeza dele aqui, entrando num ritual de luto de fato.
por 3 semanas, você pode demonstrar sua tristeza, mas entregue essa tristeza a Deus. Não aprenda. Daniel entregou a sua tristeza a Deus, ele entrou no ritual de luto, mas entregou a sua tristeza a Deus. Entregue também você a sua tristeza a Deus e tenha certeza que mesmo enquanto você não percebe a resposta de Deus, ou você não percebe Deus atuando, Deus está atuando por você e Deus está falando com você. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tocha de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Essa visão aqui é uma visão que vai se repetir em outros lugares na Bíblia, mas eu quero primeiro chamar de novo a atenção para a questão do tempo. Era o dia 24 do primeiro mês. O primeiro mês para o povo de Israel era o mês da festa, uma das festas mais importantes do povo, era a festa pascual. E na festa pascual, o povo de Israel comia a carne de cordeiro, relembrando a libertação que Deus fez do Egito, mas Daniel está num estado tão triste que ele não comeu carne. Isso quer dizer, ele não participou da festa pascual. Ele não participou da festividade da Páscoa. Ele realmente estava muito preocupado com o povo e com a situação do povo em Jerusalém. E aí ele vai ter uma visão, e ele entende que essa visão é o princípio da resposta de Deus àquilo que ele estava colocando, a tristeza que ele estava colocando aos pés de Cristo. Eu entendo que muitas vezes a gente fica angustiado e triste. O que eu não consigo entender é por que a gente não coloca a nossa angústia e a nossa tristeza aos pés ou nas mãos daquele que realmente pode resolver o nosso problema. A gente fica ali remoendo essa tristeza, e isso faz parte aí do espírito humano, mas a gente também, né, não coloca a tristeza aos pés daquele que pode resolver todas as nossas dificuldades. A gente deveria colocar as nossas tristezas aos pés ou nas mãos de Cristo, que realmente pode resolver as nossas dificuldades. E ele então vai ter a visão deste homem vestido de linho. São vestes sacerdotais aqui que ele escreve. E essas vestes sacerdotais e esse homem vestido de linho é visto em um outro momento no livro do Apocalipse. Apocalipse, escrito por João, no capítulo 1, nós vamos ter esta visão deste mesmo homem agora descrito por João. É lógico que João vai dar ênfase a alguns aspectos que Daniel não tem, né? não dará ênfase, mas a gente vai perceber que é o mesmo ser que eles estão vendo. Isso com pouco mais de 500 anos de diferença entre os dois profetas. Verso 12, voltei-me, Apocalipse capítulo 1, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao olhar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho de homem, com vestes talatares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Cinto de ouro em Daniel, cinto de ouro aqui em Apocalipse. Os cabelos brancos dele como a alva lã ou como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os pés eram semelhantes a bronze polido. Daniel também vai dizer que os pés daquele homem que ele viu era de semelhante a bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A voz era como de muitas águas, e Daniel também vai dizer que a voz ali era como de uma multidão. E muitas vezes a ideia de águas no livro profético apocalíptico
tem a ideia de muitas pessoas. Águas pode ser um símbolo de muitas pessoas. Parece que eles aqui conversam com relação à voz daquele ser. Na mão direita tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Daniel vai dizer que o rosto era como se fosse um relâmpago, né? Aqui com o sol na sua força. Parece que eles estão olhando a mesma, estão tendo a visão da mesma figura. E aqui no verso 17, a reação do profeta à visão é interessante. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto. Aqui é uma clara referência que aquele ser que João está vendo é Cristo. Mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que você viu, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, aqui esse ser se identifica como o próprio Cristo, que esteve morto, mas reviveu, e ele fala para João não ter medo. Ele também, e a reação de João foi cair sem forças, como se estivesse morto aos pés daquele ser. Então, essas coisas são interessantes porque a gente vai ver a mesma situação se repetindo aqui em Daniel, né? Mas parece haver uma clara ligação entre o ser que Daniel viu em Daniel 10, verso 4, com em Apocalipse capítulo 1, verso 12. Olha a reação de Daniel a essa visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com medo e fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei a visão, e não restou forças em mim. João caiu como morto, Daniel não teve força. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Parece que a reação de Daniel é a mesma reação de João no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Os dois caem como se estivessem mortos, com o rosto em terra. Daniel fica com o rosto desfigurado. É uma visão realmente que vai mostrar o quanto é frágil Daniel, o quanto é frágil João. No caso de João, aquele que já havia andado com Cristo aqui encarnado, ao ver Cristo demonstrando toda a sua glória, ele também cai sem forças e não consegue reagir. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Parece que essa pessoa que tocou nele neste momento não é o mesmo ser que ele está vendo. Parece que há uma diferença aí, não é o mesmo ser. Esse ser só simplesmente ajudou o Daniel a levantar. No caso de João, diretamente Cristo toca nele e ele recupera forças, né? Daniel parece que vem um outro ser e levanta ele. E esse ser que ajudou a Daniel levantar diz assim: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo. Uma expressão usada para João: não tenha medo, não tenha medo. E sabe, algumas pessoas têm mais medo das ações divinas do que as ações do mal aqui nessa terra. Eu não consigo entender isso. Diante do poder de Deus, é lógico, nós não somos nada, nós somos poeira, nós somos vapor, mas ainda assim as ações divinas sempre são no interesse da sua salvação. As ações divinas, Deus está atuando desde tempos antigos, desde o momento em que o ser humano caiu em pecado.
até o momento em que ele vai trazer a Nova Jerusalém, a cidade santa, para a terra e tornar este planeta a sede do governo do universo. Deus está atuando pela sua salvação. É lógico que diante da grandiosidade de Deus, nós nos percebemos muito pequenos, mas ainda assim nós entendemos que diante da grandiosidade de Deus, é por causa dessa grandiosidade de Deus é que ele pode atuar por nós. É que ele tem o poder para nos salvar. Se não fosse esse abismo de distância entre o poder humano e a divindade, não seria possível a ninguém ultrapassar essas diferenças. Mas como Deus é muito superior a nós, ele também pode diminuir a distância entre Deus e o homem. Nós não temos essa condição. Nós não temos a menor possibilidade de nos aproximarmos da divindade, mas a divindade ela se aproxima de nós, porque ele sabe que é o único ser que tem esse poder de diminuir as distâncias entre o céu e a terra. E ele vai continuar, né? Daniel vai continuar a sua visão. Ele diz que o ser que fala com Daniel fala para ele não ter medo, porque as palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que ele se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas palavras, das palavras de Daniel, que aquele ser foi até ele para conversar com ele. Desde o primeiro dia. Sabe, muitas vezes Daniel passou aqui 21 dias orando. Estava se aproximando a Páscoa e ele começou suas orações, quem sabe na esperança que até o momento da Páscoa ele pudesse comemorar a Páscoa, já com o povo de Israel reconstruindo o templo, a cidade, e em festa por causa dessa reconstrução. Mas passou o período de Páscoa e a oração de Daniel parecia não ser atendida. Entretanto, o ser que fala com Daniel agora, ele vai dizer: desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida e eu comecei a atuar para que a sua oração fosse atendida. Então, desde o primeiro instante, quando você se dispõe a orar, Deus está atuando em seu favor. Nem sempre da maneira que você espera, pode ser que não seja da maneira que você espera, mas da melhor maneira para você. O melhor para você será feito, mesmo que não seja aquilo que você quer. Porque Deus está mais interessado no que você precisa e não necessariamente do que você quer. Nem tudo que a gente quer é aquilo que nós precisamos, principalmente ligados à salvação. Deus gostaria de te dar todos os desejos do seu coração, mas Ele sabe que alguns dos desejos do seu coração vão te impedir de continuar na sua caminhada rumo a Jerusalém, e é por isso que Ele não te dá certas coisas. Mas saiba que Ele está atuando para que você tenha vida e vida em abundância, que você tenha vida eterna, que você esteja ao lado dele pela eternidade, que você tenha um relacionamento profundo com Cristo. Tudo isso Ele está fazendo e Ele fez por Daniel e Ele faz por você hoje. E Ele atua em relação às suas orações desde o primeiro instante em que você se coloca diante de Deus. Só que algumas coisas, dado ao livre-arbítrio das criaturas que Deus criou, algumas coisas impedem ou atrasam as atividades, os planos que estão colocados por Deus. No verso 13 ele vai deixar isso claro: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Olha, o período que Daniel estava orando foi o período em que o príncipe da Pérsia resistiu à ação daquele ser que foi enviado por Deus para atender a oração de Daniel. Então, Deus é um Deus que pode todas as coisas, mas Ele respeita a liberdade de escolha de suas criaturas. Dentro dessa liberdade de escolha das criaturas, muitas vezes as ações daqueles que escolhem não seguir os planos de Deus interferem nas ações daqueles que querem seguir o plano de Deus e obedecer à vontade de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. A Pérsia ali
resistindo à vontade de Deus e à vontade dos filhos de Deus, né? E Deus ali lutando pelo convencimento e não pela força. Agora no verso 14 está escrito assim: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Mais uma vez, uma referência aos últimos dias. Ele não está aqui falando de tempos imediatos como Daniel está esperando, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao filho dos homens, aquele mesmo ser que ele viu lá no início, me tocou nos lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este teu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Diante dessa visão, parece que as energias de Daniel foram sugadas e ele está ali, parece que lutando para sobreviver. Mas um toque daquele homem vestido de linho, com um cinto de ouro, né, com os pés que parecem bronze, com um rosto que parece um relâmpago, um toque daquele homem já começou a fortalecer Daniel. E aí ele continua: enquanto aquele ser semelhante a um homem tocou em mim, outra vez me fortaleceu. Agora sim parece que acontece o mesmo que aconteceu com João na ilha de Patmos. O toque daquele homem, que lá em João a gente sabe que é Cristo, faz com que João seja fortalecido. E aqui o toque desse homem também faz com que Daniel seja fortalecido. E disse: não tenha medo. Mais uma vez, a mesma expressão dita a João: não tenha medo. Por que você está com medo das ações de Deus? A Bíblia é bem clara: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você não tem que ter medo do juízo, você não tem que ter medo do juiz, você não tem que ter medo, porque você está em Cristo, por mais errado que você seja, e isso aqui é sensacional, por mais errado que você seja, se você está em Cristo, não há condenação. Porque se você está em Cristo, você pede para que Cristo pague o preço dos seus erros, e ele já pagou. O dinheiro está lá, vamos colocar se fosse uma dívida, o dinheiro já está na conta bancária, só esperando que você leve até o seu credor e pague a dívida. Cristo já pagou o preço do seu pecado, do seu erro, não importa o quão fundo você tenha ido. Você não precisa ter medo. E essa expressão, muitas vezes, alguns chegam a dizer que a expressão não tenha medo é repetida 365 vezes na Bíblia. Eu não parei para contar, mas se for o caso, você tem uma vez para cada dia do ano. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Algumas pessoas ficam com medo da volta de Cristo, ficam com medo do fim do mundo. Meu amigo, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não precisa ter medo. Aliás, se você entende bem o que está acontecendo, por mais errado que você esteja, se você sabe que você está em Cristo Jesus, você tem a certeza de que ao Cristo voltar, todo o sofrimento desse planeta vai acabar e você vai viver um período de eterna felicidade. Então, a volta de Cristo, ela é desejada, ela não é uma volta que você está ali pensando que vai acontecer. O que vai acontecer? Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo? Será que eu vou saber disso só quando Cristo voltar? No momento que Cristo voltar vai acontecer o juízo. Nada disso, meu amigo. Se você está em Cristo Jesus, você tem a plena certeza da salvação. É o que a Bíblia coloca pra gente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele continua: você é um homem muito amado
Que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, Senhor. Fala agora, Senhor. Pois as suas palavras me fortaleceram. E aqui nós temos uma ideia importante. Nós temos a palavra de Deus aqui conosco. E nesse mundo sem esperança, nesse mundo de desespero, nesse mundo de doença, nesse mundo de desemprego, nesse mundo de miséria, o que nos fortalece é a palavra de Deus. É isso aqui que vai nos fortalecer. Mas quantas pessoas estão, apesar do livre acesso, do amplo acesso que nós temos à palavra de Deus, quantas pessoas estão recusando se refugiar nas informações que Cristo deixou aqui na sua palavra, que Deus deixou aqui na sua palavra? A palavra de Deus nos fortalece. Ela nos lembra o que Deus fez pelo seu povo no passado. E se nós nos lembrarmos daquilo que Deus tem feito pelo seu povo no passado, não teremos nenhum medo a temer do futuro. Porque a gente sabe que o mesmo Deus que teve poder para abrir o Mar Vermelho, para enfrentar os inimigos do povo de Israel, para morrer e ressuscitar em nosso lugar, é o Deus que tem poder para atuar hoje. Não temos nada a temer do passado se nos lembrarmos daquilo que Deus do futuro. Não temos nada a temer do futuro se nos lembrarmos daquilo que Deus fez pelo seu povo no passado. E agora a palavra de Deus fortalece, e ele fala assim, e aí é voltado a falar com Daniel, aquele homem, e fala assim: você sabe por que eu vim. Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, mais uma vez reafirmando a visão do capítulo 8. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. E aqui a grande figura do capítulo não é nem Daniel, nem o ser que está falando com ele, mas é Miguel. Miguel é apresentado como o príncipe de vocês, em um outro momento como um dos primeiros príncipes. A ideia colocada aqui em Daniel é que Miguel é um ser importante celestial, né? Miguel parece ser o ser que Daniel viu, e pelo paralelo com o livro de João, a gente também entende que esse ser que Daniel viu é Jesus. Mas tem mais ainda. Um príncipe, se ele não for Deus, ele não vai aceitar a adoração. Um príncipe do céu, se ele não for Deus, ele não vai aceitar a adoração. Você pega, por exemplo, o que acontece com os anjos, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, no verso 10. João vai ver um anjo. Ele até então não entende se é um anjo ou se é Deus, né? Porque mesmo os anjos sendo criaturas, a diferença entre a glória de um anjo e o ser humano é muito grande. João não está bem entendido. E ele vai se prostrar. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja, aqui no Apocalipse, João vai adorar um ser celestial, mas que não é Deus. E esse ser celestial fala: não adore, não me adore. Miguel é apresentado em outros contextos da Bíblia. Por exemplo, Miguel é apresentado em Apocalipse capítulo 12 como aquele que luta contra o dragão. E ele é apresentado aqui em Daniel também como um ser guerreiro que está lutando contra o príncipe da Pérsia. E olha só o que acontece em Josué. Vamos lá para Josué.
no capítulo 5 de Josué. Olha o que vai acontecer no livro de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Capítulo 5, verso 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava de pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada, mais uma vez a figura de um guerreiro. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: nem uma coisa nem outra. Essa resposta eu também acho sensacional, né? Ele fala: nem uma coisa nem outra. Sabe, Deus é Deus do mundo. Ele está interessado, e aqui ele esteve interessado durante muito tempo na salvação tanto do povo de Israel quanto do povo, né? Pena que o povo de Jericó recusou a salvação que Deus ofereceu a eles, né? Porque ele não é Deus de um lado, do lado A ou do lado B. Ele não é Deus da direita nem da esquerda. Ele é Deus de todos. E ele está interessado na salvação de todos. E ele fala assim: sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor a seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E assim fez Josué. Veja, Josué adora esse príncipe guerreiro. Josué adora este príncipe guerreiro. E esse príncipe guerreiro não vai rejeitar a adoração. Mais uma coisa, ele usa as mesmas palavras que foram ditas a Moisés em Êxodo capítulo 3, tira as sandálias dos pés. Mas por que Moisés teve que tirar as sandálias dos pés? Porque ele estava diante da presença de Deus. E aqui Josué, diante desse príncipe guerreiro, ele também tem que tirar a sandália dos pés, porque ele está diante não simplesmente de um ser celestial, mas ele está diante do próprio Deus. E aqui a gente percebe, pela clara ligação da visão que Daniel tem aqui, com a visão do Apocalipse de João, mais a ação do príncipe guerreiro em Josué, que fica claro que Miguel é uma das pessoas da Trindade e é a segunda pessoa da Trindade que vai se apresentar como Jesus no Novo Testamento. E aqui a gente precisa ter bem claro: Deus sempre está atuando por nós. Ele sempre está atuando em favor da sua salvação. Se ele precisa ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele será o Cordeiro de Deus para te salvar. Mas se ele precisa ser um príncipe guerreiro para lutar as suas batalhas por você, ele vai lutar as suas batalhas por você. Daniel era um velho. Daniel não tinha condições de lutar contra o príncipe da Pérsia. Daniel já estava ali vivendo seus últimos dias, mas ele tinha um Deus, que é o Deus que nós temos. E esse Deus lutou por Daniel. E esse Deus luta por você hoje. Sabe, pode ser difícil, você pode entrar em estado de luto, mas você sabe que apesar de muitas vezes não ver, não enxergar e não sentir, Deus continua lutando por você. E Ele continuará sempre a lutar por você. Que Deus te abençoe e que você confie nesse Deus que luta por você. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras lutas que o Senhor tem lutado por nós. Sabemos que a nossa vida já seria sem esperança se não tivéssemos ao nosso lado um Deus que luta constantemente por nós. É o Deus que se torna aquilo que nós precisamos. Se nós precisamos de um cordeiro que pague o preço dos nossos pecados, ele é esse cordeiro. Mas se nós precisamos de um príncipe guerreiro, ele se torna esse príncipe guerreiro. É o Deus que preenche aquilo que nós não podemos fazer. É o Deus que se torna a força na nossa fraqueza. E é o Deus que
se demonstra ao nosso lado todo o tempo. Que desde o princípio das nossas orações começa a atuar por nós. E sabemos que está atuando por nós. Por favor, ó Deus, perdoe os nossos momentos em que faltamos com a fé. Perdoa os momentos em que caímos em pecado. Mas, Senhor, apesar das nossas dificuldades e das nossas falhas, o Senhor ainda nos chama de servos muito amados. E por isso, Senhor, confiando no Teu amor e naquilo que o Senhor faz por nós, e não nas nossas forças e nem nos nossos sentimentos, mas confiando no que o Senhor é, atua, Senhor, poderosamente na nossa vida. Mostra, Senhor, assim como o Senhor mostrou para Daniel, que o Senhor continua a lutar por nós hoje e fica conosco. Nos abençoa com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.